No vídeo de hoje, mergulharemos em um cenário apocalíptico aterrorizante. E se de repente toda a energia elétrica do planeta desaparecesse para sempre? As consequências são tão devastadoras que vão fazer você questionar o que você acha e sabe sobre a nossa sobrevivência. Imagine um dia comum. Você está em casa, mexendo no celular, talvez até preparando café, trabalhando no seu computador, e de repente todas as luzes apagam. Seu monitor desliga e o silêncio toma conta do ambiente. A princípio, ninguém se desespera, afinal, quedas de energia acontecem o tempo todo. Seu celular ainda está funcionando, você ainda tem bateria. Algumas casas ainda têm geradores e até powerbanks. Mas conforme os minutos passam, algo parece diferente. O sinal da internet some completamente. Nenhuma operadora de celular funciona mais. As rádios, as televisões, tudo emudecido. Você olha pela janela e vê os vizinhos também confusos. Algumas pessoas começam a sair nas ruas perguntando às outras: Foi aí também? Você sabe o que pode ter acontecido? Aconteceu alguma coisa? Ainda não há medo. Ainda não há caos. Só confusão e a sensação incômoda de que algo está errado. Nos hospitais, os geradores entram em ação automaticamente. Nos aviões, os pilotos treinados para lidar com emergências ativam sistemas auxiliares tentando pousar manualmente. Elevadores param, mas com luzes de emergência ainda acesas, mas por enquanto. A sensação é de como um apagão gigante. Quem viveu blackouts sabe, no começo, você simplesmente espera, talvez alguns minutos, algumas horas, tudo vai voltar, certo? Mas não volta. Conforme as horas avançam, a situação muda sutilmente. Você tenta carregar o celular, mas a tomada não tem energia. Você abre a geladeira e percebe que os alimentos começam a se tornar uma preocupação silenciosa. No trânsito, semáforos apagados aumentam o número de batidas leves e, em alguns casos, acidentes graves. Com o entardecer, uma escuridão pesada cai sobre as cidades. Sem luzes públicas, as vias viram corredores de sombras. As pessoas acendem velas, lanternas, o que tiver em casa. Ainda acreditam que talvez no dia seguinte tudo se resolva. Mas chega a madrugada e nada muda. Nas primeiras 24 horas, uma nova camada de medo começa a surgir. Postos de gasolina estão fechados, afinal, sem bombas funcionando, não há como abastecer. Mercados ainda estão abertos, mas começam a limitar a venda de alguns produtos com medo de tumulto. Sem bombeamento elétrico, o fornecimento de água começa a falhar nos prédios mais altos. Sem internet, sem telefone, sem notícias, os rumores começam a tomar conta. Será um ataque, uma guerra, um acidente global? Em hospitais, o combustível dos geradores começa a acabar. Cirurgias são interrompidas, pacientes em UTIs dependem de máquinas que agora precisam ser operadas manualmente, até quando possível. Sem comunicação efetiva, os governantes não conseguem organizar ações coordenadas. Cada cidade, bairro, vira uma pequena ilha de incerteza. Nos dias seguintes, o impacto é avassalador. Em menos de uma semana, a comida fresca já é um luxo. Geladeiras desligadas apodrecem o que era armazenado. As pessoas correm para mercados, farmácias, procurando estocar o que podem. A água potável se torna mais valiosa que ouro. Sistemas de esgoto que dependem de bombas começam a falhar, principalmente nas grandes cidades. O cheiro forte toma conta de algumas ruas. Ratos, insetos, doenças começam a surgir. Alguns tentam fugir, as estradas ficam abarrotadas de carros parados, muitos abandonados por falta de combustível. Sem manutenção, sem reabastecimento, a infraestrutura se deteriora muito rápido. Os bandos começam a se formar. Grupos de pessoas desesperadas por recursos tornam saques muito comuns, não porque as pessoas são más, mas porque a fome é impiedosa. E quem era vulnerável, idosos, doentes, dependentes de medicamentos refrigerados, começam a morrer em massa. No primeiro mês, o cenário é de colapso quase total. Usinas nucleares, sem sistema de resfriamento de emergência, entram em estado crítico. Algumas conseguem ser desligadas manualmente, outras já não é possível. Derretimentos parciais contaminam regiões inteiras, criando zonas mortas onde ninguém pode viver. Doenças antes controladas, como a cólera, ressurgem com força. Sem hospitais, sem medicamentos e uma simples infecção pode ser letal. A sociedade que conhecemos começa a desaparecer. Bancos, governos centrais, grandes corporações, tudo vira memória. Surgem pequenos grupos organizados, comunidades que tentam plantar, caçar
buscar formas de viver sem a eletricidade. A vida volta a ser manual. Uma enxada vale mais que um smartphone. Uma bicicleta mais que um carro de luxo sem combustível. Nos primeiros 6 meses, o mundo que restou é irreconhecível. Áreas próximas a indústrias nucleares tornam-se fantasmas radioativos. Grandes cidades, agora sem água, sem alimentos, sem saneamento, são abandonadas. A natureza começa a invadi-las. Plantas brotam nas rachaduras e animais selvagens retomam seus espaços. As pessoas que sobreviveram migram para áreas rurais, buscando terras férteis e água limpa. Surgem os mercados de troca, comida por ferramentas, sementes, por roupas e etc. O conhecimento moderno se torna um privilégio raro. Livros físicos acabam virando tesouros. Sem impressoras, sem internet, sem universidades, cada novo aprendizado precisa ser repassado de boca em boca ou registrado à mão. Depois de 2 anos, a nova realidade se estabelece. O asfalto se rompe, as estradas somem entre os matos e raízes. Sem manutenção, os prédios desabam lentamente, corroídos pela chuva, pelo tempo, ferrugem. Governos nacionais desaparecem. Apenas pequenas comunidades locais formadas por sobreviventes mantêm alguma organização. As leis são simples: proteger, plantar e sobreviver. O conhecimento, antes acessível em um toque de tela, agora depende da memória dos sobreviventes. As crianças que nascem nesse novo mundo crescem ouvindo histórias sobre máquinas que voavam, luzes que iluminavam cidades inteiras, vozes que viajavam pelo ar. Mas para elas, tudo isso soa como lendas distantes, tão improváveis quanto a magia. E assim, a humanidade continua, não como mestres da tecnologia, não como conquistadores do espaço, mas como seres adaptados à Terra, moldados novamente pela necessidade mais antiga: sobreviver. No fim, a verdadeira lição fica clara. Não era a eletricidade que nos fazia fortes, e sim a capacidade de se reinventar e se adaptar a situações extremas. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdos interessantes para vocês. Obrigado por assistir e um grande abraço.